Sou o professor Rodrigo Gaspar de Almeida, do curso de Ciências Contábeis EAD Unicesumar. Estou aqui para a nossa 5ª aula conceitual da disciplina Estrutura das Demonstrações Contábeis. Nesta aula, vamos desenvolver algumas competências e habilidades. Então, quais são elas? Principalmente, desenvolver o raciocínio analítico para verificar medições e analisar dados e utilizar adequadamente a terminologia e a linguagem contábil. Então, aqui eu vou trazer para você alguns exemplos de conceitos, alguns nomezinhos da norma, algumas situações que vão exigir nomenclaturas específicas. Então, com essa disciplina, você vai conhecer um pouquinho desses jargões da área contábil, tá? Então, aqui nessa disciplina de estrutura das demonstrações contábeis, na unidade 5 do material de vocês, nós temos 2 demonstrações contábeis, a DVA e as notas explicativas. Então, aqui os objetivos são apresentar a DVA, conhecer a elaboração da DVA, a estrutura da DVA e também vamos conhecer o conceito das notas explicativas. Então, são demonstrações que algumas pessoas nem sabem que elas existem, algumas pessoas nem consideram as notas explicativas como uma demonstração contábil. Mas as notas explicativas, elas são publicadas juntamente com as demonstrações contábeis. Elas são necessárias para o entendimento das demonstrações contábeis. Então, na minha concepção e de alguns autores, sim, as notas explicativas também perfazem as demonstrações, também são uma demonstração, tá? E mesmo aquele autor que não considera as notas explicativas uma demonstração, esse autor tem ciência de que sem as notas explicativas é impossível analisar com grau de confiança e suficiência adequada as demonstrações contábeis. As notas explicativas precisam acompanhar, então, as demonstrações contábeis. E eu trouxe para vocês uma frase, para nós já começarmos a entrar no ritmo aqui da aula número 5. Trouxe frases dos autores, acho que mais renomados, né, da contabilidade mundial, que são norte-americanos, o Hendricks e Van Breda, tá? Então, eles falaram que os atuais relatórios financeiros deram origem ao que pode ser chamado de a era da nota explicativa. Alunos, só uma observação, que Hendricks e Van Breda disseram essa frase ali em meados ali da década de 90. Então percebam que nos anos 80, nos anos 90, começou o avanço do mercado de capitais, começou o desenvolvimento do mercado de capitais com maior intensidade, né, digamos assim. E aí causou um problema para as organizações. Começaram essa modernização, essa globalização, essa inovação, ela trouxe um problema, né, para a contabilidade. Então, a contabilidade teve que se adaptar. Então, não havia espaço suficiente para divulgar algumas informações. Alguns conceitos nem existiam. E as organizações precisavam divulgar isso. Então, elas abusavam das notas explicativas. Abusavam. E se vocês pegarem atualmente mesmo, agora, né, depois de 2020, esses relatórios são muito extensos, tá? As notas explicativas, nossa, é muito raro quando ela tem menos de 100 páginas de uma SA. Geralmente são 150, 200 páginas. E são informações que são necessárias para o entendimento das demonstrações como um todo. Então, tem que ter um cuidado entre não divulgar uma informação por achar que as notas já estão muito grandes, digamos assim, mas eu tenho também a preocupação que eu não posso prejudicar o meu investidor. Eu não posso levar o meu investidor ao erro, eu não posso induzir ele ao erro. Então, veja como que é difícil, né, conciliar
um montante de informações bom, suficiente, adequado para os usuários. Existem vários usuários. Na unidade 1, eu trouxe para vocês, nós temos funcionários, temos governo, temos fornecedores, temos os clientes, sindicatos, temos muitos usuários. Cada usuário tem uma necessidade diferente. E como que a contabilidade consegue abraçar todos esses usuários? Então, as notas explicativas ajudam, tá? Ajudam. Então, isso vai ficar mais claro no decorrer da nossa aula. Mas agora, vamos falar da DVA. Então, a DVA, demonstração do valor adicionado. Então, eu trouxe aqui para vocês a citação do livro de vocês, né? Do livro na página 118. O quanto foi adicionado, a DVA evidencia o quanto foi adicionado de valor aos seus fatores. Eu vou deixar aqui destacado, alunos, alguns conceitos-chave, tá? Quanto foi adicionado de valor aos seus fatores de produção? E de que maneira a riqueza gerada foi distribuída. Então, eu acredito que esses aqui são os conceitos fundamentais dessa parte da disciplina, dessa DVA, né, dessa parte da disciplina. Então, o valor adicionado e o valor distribuído, tá? Então, temos essa citação inicial. Trouxe também um trecho da norma, tá? Então, a DVA, ela tem uma norma, assim como a DFC, uma norma específica para ela. Então, a nossa NBCTG 09 é a norma brasileira de contabilidade que fala sobre a DVA. Então, se você pegar a NBCTG 09, ela só vai falar da DVA. Então, olha o que fala no item 9 da NBCTG 09. Valor adicionado representa a riqueza criada pela empresa, de forma geral, medida pela diferença entre o valor das vendas e os insumos adquiridos de terceiro. Gente, isso aqui é o coração da DFC. Isso aqui, se você entender essa parte, provavelmente você vai conseguir elaborar uma DVA, tá? Desculpem, a DVA. Então, isso aqui é o coração da DVA, tá? A DVA, ela vai demonstrar o valor adicionado. E o que é o valor adicionado? Bom, aqui, né, nós temos que a DVA, ela vai medir a diferença entre o que eu vendi e tudo que eu gastei para produzir e vender esse produto. Ou seja, eu peguei alguns recursos ali de produção, peguei ali matéria-prima, peguei equipamentos, peguei funcionários, trabalhei esses recursos e fiz o produto final. Então, nesse caso, o meu produto final ele tem que ser maior do que o valor que eu gastei nos meus fatores. Então, se eu gastei com matéria-prima, se eu gastei com mão de obra, se eu gastei com equipamentos, aluguel, se eu tive depreciação, tudo isso, gente, tem que ser menor do que o meu preço de venda. Porque senão eu estou trabalhando de graça, estou tendo até prejuízo. Eu preciso vender por um valor superior, tá? Então, o valor adicionado é quanto que a organização adiciona de valor por estar fazendo aquele processo. Ou seja, se eu vender a mão de obra, se eu vender a matéria-prima, se eu vender os outros custos separadamente, eu tenho um determinado valor. Mas o meu produto, que é a junção de tudo isso, ele é um valor superior, que a organização adicionou um valor ali. Ela transformou fatores de produção em produto. Então, se eu pegar o tanto que eu vendi, pelo tanto que eu gastei para produzir, é o tanto que eu tenho de valor adicionado. Vou trazer exemplos ao decorrer da aula, para ficar mais claro para você, tá? Então, no item 9 da NBCTG 09, tá? E a DVA, alunos, ela passou a ser obrigatória no Brasil, tá? Para as SAs, que são as organizações, né, sociedades por ações, tá? De capital aberto. Então,
a DVA passou a ser obrigatória. Então, se tem uma empresa que negocia títulos e valores imobiliários, ela necessariamente vai elaborar a DVA, tá? E na NBCTG 09, nós temos aqui os critérios para a elaboração. Então, não é simplesmente eu mostrar o valor adicionado, eu tenho uma estrutura, eu tenho uma ordem, tá? Eu tenho um padrão. Por quê? Para que as organizações possam comparar as informações, tá? Todas as demonstrações, alunos, todas as demonstrações, elas têm uma estrutura justamente para que o usuário da informação consiga comparar organizações, tá? Bom, aqui eu trouxe uma representação gráfica, né, do que seria, então, esse valor adicionado. Bom, eu tenho um custo de R$20, tá? Ou seja, cadeia produtiva, né? Eu tenho matéria-prima, mão de obra, eu tenho gastos para produzir isso, então está gerando riqueza para a sociedade. Porque quando eu compro de uma outra empresa, essa outra empresa também gerou uma economia. Então a DVA, ela tem esse lado também social, esse lado ambiental, esse lado econômico, justamente por mostrar quanto que uma empresa contribui com o PIB, tá? Imagina aqui, gente, uma empresa grande, tá? Uma SA, uma empresa de capital aberto, que ela tem uma movimentação financeira tão grande que ela pode até afetar o PIB brasileiro, tá? Então imagina assim, ó, eu tenho R$20 para produzir um produto. Significa que alguém ali na cadeia produtiva já investiu esse dinheiro na sociedade, né? Já está gerando ali alguma riqueza, tá? Então, eu vendo por 30. Então, se eu vendi por 30, uma coisa que eu paguei 20, eu vou adicionar um valor de R$10, tá? Então, o que seria esses R$10, né? Então, seria a remuneração dos esforços que a empresa despendeu para ela poder produzir, vender, então ela pagou imposto, pagou mão de obra. Então, esses R$10 tem que ser suficiente para pagar tudo isso e ainda a remuneração dos acionistas. Então, percebam assim que é uma conta simples, mas que não é, tem todo uma reflexão por trás, né? Tem todo um lado econômico envolvido aqui na DVA. Então, está gerando riqueza nos elos da cadeia produtiva, está comprando de insumos, está pagando funcionários, está pagando impostos, tá? Então, veja como que é complexa, né? Uma atividade empresarial. Bom, agora eu trouxe aqui um modelinho da DVA, tá? Então, a DVA, assim como todas as outras demonstrações, ela vai trazer o exercício atual e o ano anterior, tá? Então, sempre nessa ordem, o atual e o anterior. Aqui também tem o cabeçalho, né? No livro de vocês não tem o cabeçalho, mas é importante que vocês saibam que existe a necessidade de colocar um cabeçalho. O que seria esse cabeçalho, professor? O nome da empresa, o período, se é em reais, se é em R$1.000. É muito comum, alunos, as grandes empresas divulgarem em milhares de reais, em milhões de reais. Vocês imaginam o tanto de zero que não teria no balanço da Petrobras, no balanço da Vale, no balanço dessas grandes empresas, do Itaú. Então, essas empresas, eles fazem um arredondamento. Eles pegam e diminuem, né, esse valor, tá? Quando eles vão para ficar mais inteligível a demonstração contábil. Então, aqui no cabeçalho que eu informo se tem arredondamento, se não tem arredondamento, tá? Então, aqui é a estrutura da DVA. Então, eu começo pelas receitas, tá? O tanto que entrou de dinheiro. Onde que eu pego, professor, essas informações para elaborar a DVA? Você vai pegar essas informações do livro Razão, dos razonetes, tá? Dos saldos contábeis, mas a principal fonte é a DR,
a demonstração do resultado. Então, a DVA ela também é elaborada pelo princípio de competência, porque se a DR é elaborada pelo princípio de competência, então a DVA também vai ser elaborada pelo princípio de competência. Por que você está falando isso, professor? Porque, por exemplo, aqui na receita, ó, venda de mercadorias. Você iria colocar o valor que eu recebi dessas vendas, ou você iria colocar o valor reconhecido de vendas, mesmo que eu ainda não recebi esse valor. Então, aqui nesse caso, né, a norma fala que nós temos que registrar as receitas brutas com os impostos. Então, lá na DR, lembra que eu risquei falando assim, que as empresas começam pela receita líquida? Que nas notas explicativas tem lá uma nota explicando a conciliação da receita bruta até chegar na receita líquida. Aqui, alunos, eu vou partir da receita bruta, aquela uma que está incluídos os impostos, ICMS, PIS, COFINS, IPI, depende da tributação da empresa. Mas eu preciso da receita bruta, tá? Receita bruta e receita ainda conhecida pelo regime de competência, tá? Então, mesmo que não recebi o valor, tá? Então, ó, vou escrever aqui para você não esquecer. Receita bruta. Então, nós temos a venda de mercadorias, temos outras receitas, tá? Aqui, receita financeira, eu vendi alguma coisa que não era atividade operacional, tá? Uma coisa esporádica. Quando eu construo algum ativo, tá? E quando eu tenho aqui, ó, reversão de provisão para créditos de liquidação duvidosa. Que é isso, professor? Pelo amor de Deus. Bom, nós temos uma conta que ela chama provisão. Desculpem, essa palavrinha provisão, ela não existe mais, tá? Nós falamos provisão, mas na verdade é somente uma despesa. Créditos de liquidação duvidosa, tá lá no balanço patrimonial. Significa que eu estou estimando que eu vou ter perdas financeiras nas minhas operações a prazo, ou seja, eu vou ter inadimplência, tá? Meu cliente não vai pagar. Então, vamos imaginar que eu tenho uma inadimplência de 5%. Tudo que eu vendo a prazo, 5% eu não recebo. Então, eu vou colocar isso lá no balanço. Olha, eu vendi 100 mil reais, mas tem 5% que eu não vou receber, é uma estimativa, tá? Então, esse valor é uma despesa. Ou seja, eu vou diminuir o lucro da organização, é uma despesa. Aí, alunos, os dias foram passando, né? Aquele 5% que eu não ia receber, eu recebi. O cliente foi lá e pagou, eu recebi aquele dinheiro. Então, eu não tinha reconhecido uma perda, eu não tinha já diminuído o meu lucro, falado assim, olha, eu não vou receber. Quando eu recebo, aí eu tenho que reverter isso, tá? Então, se eu diminuir o meu lucro, eu tenho que aumentar o meu lucro. Eu diminuí meu lucro R$1.000, porque o vendedor X não ia, o comprador X não ia me pagar. A partir do momento que o comprador X me paga, não tem por que eu diminuir o meu lucro, tá? Então, eu faço essa reversão. Então, por isso que aqui nós temos a reversão. Então, receita, gente, tudo que eu recebi, tudo que eu vendi, tá? Tudo que eu recebi. Cuidado, quando eu digo tudo que eu recebi, não quer dizer que eu recebi o dinheiro, tá? Pode ser que eu tenha o direito apenas, eu tenho uma duplicata, eu tenho um título que vai vencer ainda, tá bom? E os insumos adquiridos por terceiros, tá? Custo do produto vendido, materiais, energia, perda na recuperação de valores e ativos e outras despesas. Então, se eu pegar o meu item 1, a receita, e diminuir os insumos, eu vou ter o quê? O valor adicionado bruto.
Ah, então quer dizer que esse aqui já resolveu, professor? Não. Esse aqui é o valor bruto. Ainda nós temos outras transações, tá? Depreciação, amortização e exaustão. Eu reconheci alguma despesa de depreciação? Eu reconheci alguma amortização de intangível, de um empréstimo, né? Exaustão, quando eu estou falando de recursos naturais, jazidas de recursos minerais. Eu tenho uma licença para explorar uma determinada área que são recursos minerais, tá? Aqui, exaustão são mais ativos naturais, ativos minerais, tá? Então, eu tenho também essa depreciação. Depois eu tenho o valor adicionado líquido. Então, eu pego o meu item 3, o lucro, eu tiro a depreciação, amortização e exaustão, eu tenho o valor adicionado líquido produzido pela entidade. Alunos, a minha organização ainda pode ser uma organização sofisticada que negocia ações, eu posso investir em ações, eu posso ter recebimento de dividendos pelos meus investimentos em ações, tá? Então, se eu tenho essa situação, eu coloco aqui equivalência patrimonial, receita financeira, outras receitas que não são ligadas ao operacional, tá? Então, também vão ser incluídas no meu valor adicionado. Depois de tudo isso, eu chego no item 7, tá? O item 7 é o valor adicionado total a distribuir. Beleza. Meu item 7, tá? Eu tenho o tanto que eu vou distribuir. E no meu item 8, ficou um pouquinho pequeno aqui, tá, alunos? Mas no livro de vocês tem. Eu trouxe tudo num slide só para facilitar a explicação, tá? Mas no seu livro você tem esse modelo de DVA, você pode consultar no seu livro, tá? Então, o item 8, gente, é igual ao item 7. O que quer dizer isso, professor? Quer dizer o seguinte, se aqui deu 5 mil reais, o meu 8 vai ser 5 mil reais. Se aqui deu 10 mil reais, o meu item 8 tem que ser 10 mil reais. Se aqui deu 153,227, lá no meu item 8 vai ser 153,227. É igual. O valor que eu adiciono é o valor que eu vou distribuir. Por isso que o item 7 é igual ao item 8. Então, toda vez que você vê uma DVA, que você pegar o valor do item 7, ele vai ser igual ao item 8. Igual, tá? Então, aqui é como que ele foi distribuído. Então, aqui nós temos os stakeholders, tá? Que a gente tanto ouve falar, né? Stakeholders. Então, quem são esses stakeholders, né? Então, aqui, ó, funcionários, governo, fornecedores, tá? Vou escrever aqui para vocês, ó. Funcionários. Gente, a minha letra não é tão feia assim no papel normal, tá? Funcionários, governo. E aqui, fornecedores. Fornecedores. Aqui, gente, eu tenho o quê? Proprietários, tá? Proprietários, acionistas. Proprietários. Então, olha só. Mais um conceito da DVA que eu mostrei para vocês. O valor adicionado é igual ao valor a distribuir. E o valor a distribuir é quanto a organização gerou de riqueza para os seus stakeholders, tá? Então, assim, a DVA, ela traz informações econômicas, a DVA, ela traz informações relacionadas até mesmo ao PIB, né, do Brasil, se for uma grande empresa, tá? Mas
eu acredito que o ganho principal do DVA são essas informações socioambientais. Então, quanto que a organização distribuiu de valor, ou seja, ela gerou um valor e depois ela distribui esse valor para funcionários, para o governo, para a sociedade. Se ela fizer uma doação, eu vou escrever aqui, ó, doações para a comunidade. Então, tudo que a empresa gera, ela distribui. Professor, mas e se a empresa decide fazer uma reserva de lucros? Ela, de certa forma, está distribuindo para ela mesma, né? Então, ela está gerando riqueza para o proprietário, né? Para o dono da organização, tá? Então, por isso que o valor adicionado é o valor distribuído, tá bom? Então, porque ela vai pagar fornecedores, vai pagar clientes, vai pagar os proprietários da organização. Então, a DVA, ela é utilizada como instrumento de responsabilidade social, por exemplo. Uma empresa consegue mostrar que ela está contribuindo com o governo, que ela está contribuindo com fornecedores, que ela está contribuindo com os clientes. Bom, então vimos, né, a importância da DVA, vimos que a DVA é uma demonstração contábil de cunho econômico, ambiental. E agora eu vou falar para vocês da demonstração contábil, vou chamar de demonstração contábil. Existem alguns autores que não chamam de demonstração contábil, tá? Sobre as notas explicativas. Então, onde nós temos a legislação das notas explicativas? Na NBCTG 26, tá? Na NBCTG 26, nós temos alguns itens que falam das notas explicativas. Então, o livro didático de vocês, na página 122, ele traz o seguinte, que as notas explicativas complementam as demonstrações contábeis. São informações, né, afirmações a respeito da composição dos saldos, métodos de depreciação, entre outros critérios. Gente, olha só essa palavrinha, né? Ó. Notas explicativas. Elas explicam, tá? Elas explicam. Então, porque lá no balanço patrimonial, nós temos uma informaçãozinha escrita assim, estoque, R$100.000. Bom, o usuário da informação, ele vê essa informação. E no ano passado? Bom, no ano passado era 85. Olha, melhoramos, né, em relação ao ano passado, produzimos mais, tem mais estoque, né? Ou pode ser uma coisa negativa, esse ano vendemos menos, temos mais estoque, tá? Então tem o valor do estoque. Mas eu tenho lá, estoque, R$100.000. E o meu usuário da informação, ele quer saber mais sobre essa informação. Ele quer saber o seguinte, esse valor do estoque aqui é o que a organização pagou lá no dia ou é o valor que ela consegue vender o produto hoje? Vamos mudar aqui as palavras para ficar mais fácil para você. Eu tenho um custo de produção de uma camiseta de R$30, mas eu consigo vender essa camiseta por 25. Houve uma desvalorização, eu não consigo mais vender camiseta a R$30, eu consigo vender a 25, eu não consigo vender a 30. Mas o meu custo é 30, o valor no meu estoque é 30. Então, como que eu vou mostrar isso, né? Então eu coloco numa nota explicativa, olha, o valor de estoque está a 25. Porque é o valor que eu considero como justo, é o valor que eu consigo vender esse produto. Lembrando que valor justo é um conceito das normas internacionais de contabilidade, tem normas específicas, a NBCTG 46 fala sobre valor justo. É um dos pontos que trouxe maior debate, maior subjetividade para as organizações, é o valor justo. Então você imagine, né? Não é simplesmente você decidir o que você vai considerar. Você tem que ver
para o usuário da informação. Qual informação é melhor? Eu colocar no balanço que eu tenho camisetas valendo R$30 ou eu colocar no estoque que eu tenho camisetas custando R$25? Bom, eu acredito, e as normas internacionais estão aí para isso, né, que a organização tem que divulgar R$25. Porque é a informação mais confiável. Por que eu vou superestimar o meu valor do estoque? Por que eu vou falar que o meu estoque vale 100 mil, sendo que ele vale 85? Então eu tenho que mostrar para o meu usuário a informação atualizada, a informação verdadeira. E para isso, alunos, é que servem as notas explicativas. Então vamos imaginar que eu coloco lá, estoque 100 mil. Na nota explicativa eu vou colocar, olha, o valor do estoque registrado é R$100.000. Os estoques foram avaliados ao valor de mercado, que é o valor justo, que seria obtido na venda desse item, na troca desse item, né? Mas na venda do item eu não ia obter aquele valor que está lá, eu ia obter um valor menor. Então eu já estou contabilizando pelo valor menor. Então voltando aqui, né? Se eu tenho uma camiseta que custa 30 e eu consigo vender ela a 25, eu vou colocar o meu estoque a 25. Qual o pronunciamento que fala isso? Nós temos uma norma que fala de estoques. Então, lá na norma de estoques, eu acho que é a NBCTG 16, tá? Não tenho certeza, acho que é 16. Lá na NBCTG 16 fala do estoque. Então, como que fala na norma? Então, eu tenho que colocar isso na nota explicativa. Para apuração do valor do estoque, identificamos a norma NBC número tal, que fala do estoque, lá diz no item 7, por exemplo, que eu tenho que registrar valor de mercado. Então, eu mostrei para o usuário essa informação. Outro exemplo, ainda está bem fresco na sua cabeça, da unidade 4. Lembra que eu disse para vocês que as aplicações financeiras, que podem ser consideradas equivalentes de caixa, elas são conversíveis em dinheiro em um período de até 90 dias? Mas isso é uma pré-determinação da norma. A organização pode ter outros critérios. Vamos imaginar que a organização defina que é 45 dias, não é 90 dias, é 45. Então ela vai divulgar isso nas notas explicativas. Olha, equivalentes de caixa são os itens que vão se converter em caixa em até 45 dias. Então o meu usuário da informação, ele sabe. Para facilitar, né, essa comunicação, então, em cada demonstração que eu vou fazer uma nota explicativa, eu coloco um númerozinho entre parênteses. Esse númerozinho chama-se referência cruzada, tá? Então, quando eu estou falando lá do caixa, eu falo assim, ó, o caixa está na nota explicativa número 5. Então, lá na conta caixa, por exemplo, um exemplo, tá, alunos? Eu vou colocar aqui, ó, caixa. Aí eu vou colocar na R$10.000, né? Vamos supor. E aí eu tenho o número 5 na frente, tá? Então, quando eu chego na nota explicativa, eu vou começar assim, ó, 5, o caixa, tudo. Aí eu vou lá na DFC. Outro exemplo, tá? Na DFC, eu tenho lá na frente 35. Então, quer dizer que aquela é a nota número 35. Então, isso chama-se referência cruzada. Então, para que eu consiga identificar qual é a nota que está falando daquela conta, eu coloco na frente da conta um número. Então, é normal vocês verem balanço, demonstração do resultado abrangente, DLPA, DMPL, DFC, DVA com notas cruzadas, tá? Tá crescendo bastante tá sendo incentivado pelo conselho a fazer essas notas cruzadas, tá? Então, o que contém nas notas explicativas, né? Então, nós temos a base para a elaboração. Quando nós falamos em base para a elaboração, nós falamos das políticas contábeis.
Então, as notas explicativas contêm as políticas contábeis. Alunos, só por esse motivo já justificaria as notas explicativas serem tão importantes, porque elas falam das políticas contábeis. Então, assim, só por esse motivo já mostra a importância das notas explicativas. Mas, além disso, ainda tem outras informações, tá? Então, elas divulgam informações requeridas pelas normas. Como assim, professor? Bom, lembra na DFC que eu disse para você, olha, se a organização faz pelo método direto, ela tem que divulgar na nota explicativa. Lembra lá na DR, quando eu disse para você, olha, a empresa começa na receita líquida, depois ela mostra a conciliação numa nota explicativa. Então, nós temos outras, vou dizer assim, determinações, nós temos outras determinações na lei societária, que a organização tem que divulgar, tá? Então, quando eu tenho essas informações que são requeridas pela norma, eu tenho que divulgar. Professor, o que acontece se a empresa não divulgar? Pessoal, se a empresa não divulga, provavelmente o auditor não vai dar um parecer sem ressalvas. O auditor vai colocar isso, né? Olha, a organização não está seguindo as normas internacionais de contabilidade. Isso é ruim, porque os investidores vão olhar e falar, por que essa organização não está seguindo as normas? Por que eles não estão detalhando? O que está acontecendo? Você começa talvez a chamar atenção para outros fatores que o pessoal nem estava vendo, né? Quando eles começam a olhar com cuidado a sua organização, eles começam talvez a achar outras coisas. Então, existem informações que são mínimas e elas têm que ser divulgadas, tá? E, além das mínimas, informações adicionais. Bom, eu não preciso divulgar isso, mas eu acho que é necessário. Eu acho que essa divulgação vai ajudar no entendimento das demonstrações contábeis. Então, eu divulgo. Além disso, ainda as organizações vão divulgar passivos contingentes. O que é isso, professor? É a NBC-TG 25. Gente, tem mais de 50 normas, tá? Às vezes eu posso aqui falar alguma para você errado, me desculpem, pelo amor de Deus, mas na medida do possível eu vou trazendo aqui, né? A NBC-TG 25, ela fala de provisões, fala de passivos contingentes. Então, o que é isso, né? Ainda eu não sei o valor e não sei a data do pagamento. Se eu não sei o valor, se eu não sei a data do pagamento, como que eu vou reconhecer esse passivo? É um passivo circulante ou é um passivo não circulante? Eu não sei. Então, qual que é um exemplo de passivo contingente? Quando eu estou num litígio, numa disputa judicial, e eu ainda não tenho a decisão do juiz. Então, imagine que um funcionário moveu uma ação trabalhista contra a sua empresa. Você tem quase certeza que você vai perder essa ação. Infelizmente, para a sua empresa, né? Infelizmente para a sua empresa, o colaborador tem razão, você não pagou as horas extras mesmo, você não cumpriu ali com as determinações legais e o colaborador entrou na justiça contra você. Você sabe que você vai perder a ação, mas você não sabe quanto você vai pagar e você não sabe que dia que você vai pagar. Você sabe que o negócio está rolando, o litígio está rolando ali na justiça, a disputa judicial, você está recorrendo, entrando com advogado, entrando com recurso, mas você não sabe o dia que você vai pagar isso. Pode ser que amanhã o juiz determine e pronto. Pode ser que demore 1 ano, pode ser que demore 5, pode ser que demore 10 anos, tá? Quando você sabe, né, quando você acha que você vai pagar isso,
aí você já divulga como passivo contingente na nota explicativa. Não divulga no balanço, mas divulga na nota explicativa. Então vamos imaginar você uma empresa que você oferece garantia do seu produto. E aí você não cumpriu com o contrato da garantia. O cliente mandou para você o produto, você não atendeu o cliente, você não resolveu o problema do cliente, o cliente entrou com uma ação contra você. O advogado da empresa falou assim, olha, infelizmente você vai perder essa ação. Então, nesse caso, a organização vai divulgar um passivo contingente. Ela vai ver mais ou menos qual que é o valor que vai ter nessa ação, vai divulgar, porque os usuários da informação eles precisam saber. Então, vamos imaginar uma empresa, que ela é uma empresa mineradora. Aí estourou uma barragem de dejetos do sistema produtivo, rejeitos, estourou uma barragem, matou um monte de gente, inundou cidades. Essa empresa sabe que alguma multa ela vai pagar, né? Alguma hora alguém vai exigir dela alguma coisa. E talvez pode ser um valor muito grande, pode ser milhões de reais. E ela tem que mostrar isso para o acionista. Olha, eu infelizmente rompi uma barragem, infelizmente matei algumas pessoas, aconteceu isso, aquilo, eu vou perder algum dinheiro. Mas ela não sabe quando, ela não sabe o valor, mas ela coloca na nota explicativa já isso. Então, olha só, gente, o poder informativo da nota explicativa, tá? E também divulgações não financeiras. Então, quais os objetivos da organização, política de gestão de riscos, quando que a organização foi fundada, quem são os donos da organização, a sede da organização, tá? São informações que tem nas notas explicativas. Então, são informações não financeiras. Alunos, esse assunto está ganhando muito destaque. Informações não financeiras. É o assunto assim, do momento na contabilidade, é esse. Agora, além de tudo isso que eu passei para vocês aqui, nas 5 aulas, ainda está sendo exigido das empresas divulgarem informações não financeiras. Mas isso é tema para outra disciplina, tá? Então, por enquanto, a gente vai parar por aqui. E sobre notas explicativas, nós temos uma orientação chamada OCPC. Então, nós temos o CPC, nós temos o ICPC, que é uma interpretação, e nós temos as OCPCs. São orientações. Então, a OCPC 07, ela fala de nota explicativa. Então, ela diz assim, alunos, que as empresas estão abusando, tá, das notas explicativas, que há um montante muito alto de informações, muitas páginas, e os usuários não vão ler tudo. Não vão. Você não vai ler um documento de 150 páginas, você não vai ler um documento de 180, 200 páginas, se você precisa saber o lucro da organização. Você vai ler só aquele trechinho ali que fala do lucro, tá? Mas, percebendo isso, né, a contabilidade já se antecipou, né, o nosso Conselho Federal, então a organização tem que fazer um julgamento. Essa informação, ela é útil? Ela é relevante? Ela é material? Se for, se sim, aí ela vai divulgar essa informação na nota explicativa. Agora, se essa informação não é útil, não é relevante, é apenas uma informação que a organização está divulgando para encher linguiça, como nós falamos, né? Então, nesse caso, vai prejudicar a análise do tomador de decisão. Então, a OCPC 07, ela vem para que o contador enxergue as notas explicativas com outro olhar. Que ele fala assim, será que realmente é necessário eu divulgar tudo isso de informação aqui? Será que eu não consigo sintetizar um pouco, diminuir um pouco o volume de informações e assim minhas notas explicativas se tornam mais inteligíveis? Então, é o que nós estamos vivendo hoje, tá, alunos, na contabilidade, em relação a notas explicativas. Então, queria fazer aqui uma provocação com vocês, né? Não é porque eu tenho mais informação que a minha demonstração é melhor, é mais adequada. Talvez eu estou
evidenciando um monte de informação para tirar a atenção do meu usuário. Talvez se eu tivesse somente ali a informação útil mesmo que ele precisa, talvez ele iria olhar, não ia ficar tão contente, né? Esperar alguma coisa. É muito comum quando uma empresa tem prejuízo, né? Ela teve um resultado menor do que ela havia previsto, ela divulgar que ela ajudou a sociedade, ela ajudou funcionário, ela fez treinamento, ela fez isso. E quando ela tem lucro, ela fica falando do lucro, de como que ela chegou no lucro. E quando ela tem prejuízo, ela tenta jogar um monte de informação para tirar a atenção do usuário. Então existem, tá, alunos, esse tipo de empresa, esse tipo de comportamento. Então a OCPC 07 veio para que o contador fale assim, olha, essa informação realmente ela é material, ela é útil, ela é relevante, eu realmente vou divulgar ela. Não, essa aqui é só para encher linguiça, então vamos tirar fora, tá? Bom, chegamos ao fim, né, da nossa unidade 5, que nós falamos da DVA e das notas explicativas. Então, eu falei para você que a DVA, ela é uma demonstração que ela tem informações socioambientais, tem informações que demonstram como a organização agregou valor à sociedade. Temos também as notas explicativas, que são uma demonstração contábil que traz informações descritivas, qualitativas, traz as políticas contábeis da empresa, traz explicações que não cabem nas demonstrações contábeis, traz um detalhamento que é necessário para que o usuário conheça como que a organização chegou naquele valor. Bom, aqui são as principais referências. Alunos, essa disciplina, Estrutura das Demonstrações Contábeis, ela tem um potencial muito grande de contribuir com a sua formação. Todas as empresas fazem as demonstrações contábeis, independentemente do porte dela. Eles fazem demonstrações contábeis. Então, as empresas elaboram balanço patrimonial, as empresas elaboram DR, DRA, DLPA, DMPL, DFC, DVA, nota explicativa, todas elas, tá? Então, você conhecendo o que é um balanço patrimonial, o que é uma demonstração do resultado, a estrutura, a DRA, todas as demonstrações, vocês conhecendo essa estrutura, vai propiciar que você atue como contador futuramente. Então, faz parte da nossa profissão. Ser contador é conhecer as demonstrações contábeis. Espero ter contribuído com a sua formação. Não deixem de ler o livro. A professora Tatiane trouxe nas 5 unidades conceitos, trouxe autores, trouxe exemplos. Então, leiam também o livro didático de vocês. Foi um prazer acompanhá-los aqui nas aulas conceituais. Muito obrigado pela atenção e bons estudos!